Mas vamos lá. Hoje, o Estadão publicou um editorial, e aqui já dá pra gente começar. É um editorial bem grande, só peguei aqui uns pedaços que vão fazer muito mais sentido lá na frente. E a gente vai começar a nossa discussão principal, que envolve uma palavra que se chama panaceia. O que é panaceia? É aquela solução universal para todos os seus problemas. Se você resolve isso, pronto. Toda a sua vida está resolvida. Toda. Da sua, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, tataranetos. Só resolva isso. Muita gente diz que não existe panaceia. Não existe. Mas no Brasil, a discussão é sempre assim. Se você, pelo lado do Lula, pela visão do Lula, se você resolve os juros, o Brasil está resolvido. Nova Suíça do Sul. Pela visão da imprensa, se o Lula resolve a questão da responsabilidade fiscal, está tudo resolvido. E a gente sabe que nenhum dos caminhos, quer dizer, pelo menos deveria saber que nenhum dos dois caminhos vai levar à casa do Senhor. Aí o Estadão vai lá, né? O Banco Central deixa o Lula falando sozinho. Aí no editorial o Estadão faz questão de relembrar para justificar a decisão. Não pode abaixar os juros. Não pode abaixar porque o Fed manteve os seus juros altos mais uma vez de 5,25%, 5,5%, né? São os maiores valores nos últimos 22 anos. Ou seja, nós vivemos num país onde a nossa economia é ditada pela velocidade e pelas decisões da política americana. Parece que o Brasil não sabe o que é soberania nacional, né? Ou é tão fraco, a sua economia é tão desgastada que realmente tem que ficar esperando os outros tomarem decisão para ver, e aí, o que é que eu posso fazer, né? Eu posso fazer isso, Biden? Ou minha economia vai balançar? O que é que os investidores vão fazer? E aí o editorial encerrava falando que emparedar o Banco Central e atribuir toda a culpa pelos problemas do país a Roberto Campos Neto pode funcionar por alguns dias, mas o governo não poderá fugir do debate fiscal, se quiser ver uma redução estrutural da taxa básica de juros. Beleza, com certeza tem que ter um debate fiscal, mas só o debate fiscal resolve tudo? É só isso? Só isso? Se o governo começar, corta até os seus gastos, mas é tanto imposto, é tanta burocracia, que não tem ambiente de negócios para o país crescer. E o país entra numa crise que vai se agravando, vai gerando desemprego, vai gerando deterioração. A gente está passando por uma mudança de mundo, novas indústrias surgindo, a discussão sobre inteligência artificial, que pode regerar postos de trabalho. Então, debate fiscal é importante, não é panaceia. Juros baixos é importante, mas também não é panaceia. E a gente fica nessa briguinha boba. Puro diversionismo e teatro. Aí, eu vi isso daqui, eu falei, nossa, eu vi isso ontem também. Até o momento ia ser um vídeo comum. Eu falei, pô, já tenho duas notícias para colocar no vídeo de amanhã. Vou colocar a foto do Lauro Jardim e relembrar o que eu falei nos últimos dias. Acho que é uma foto que vem bem a calhar. Aí eu vi essa e falei, nossa, sensacional. Porque no vídeo de ontem, peraí, esse aqui, quando eu tava comentando sobre o Maílson da Nóbrega, eu falei, cara, eu não aguento mais esse papo de maluco. Sabe que eles, os ortodoxos, eles são os donos da razão. O Maílson estava reclamando que o Lula, que é um banco central desenvolvimentista, como se não pudesse. Não, só pode ser assim, tem que ser um banco central liberal. O liberal Armínio Fraga, Gustavo Franco, Pedro Malan, Maílson da Nóbrega, são as mesmas pessoas de sempre. As mesmas pessoas de sempre querendo ditar os rumos do Brasil. O problema não é ser desenvolvimentista ou não é, até porque se fala o seguinte, desenvolvimentista. O que é desenvolvimentista? O que é desenvolvimentista? O PT diz que é, pra mim não é. Pra mim não é. Pra mim o PT gosta de ajudar os amigos do rei só. Só. É uma palavra que, assim como o progressismo não tem a ver com progresso, o desenvolvimentismo do PT não tem a ver com desenvolvimento. Assim, é aquele rótulo que não serve pra nada, mas que dá a ideia de impressão que não, o Estado não pode ter nenhum tipo de papel. Quando nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, aqui na Oceania, todo governo, em qualquer país, até na África, todo governo vai ter algum tipo de plano para a economia. Não necessariamente construção de estatal, mas todo governo tem linha de crédito. Plano Safra. Quais são as regras do Plano Safra? Isso é desenvolvimento. Isso é desenvolvimento. Tem um plano de agricultura, um plano de crédito. Isso é desenvolvimento. Todo governo tem um banco de desenvolvimento. Isso é o que? Desenvolvimento. Agora, como é que isso está sendo utilizado? Porque no Brasil, o Lula está usando o dinheiro que a gente não tem para avançar com a agenda verde, transição energética. Mas beleza. Aí vem o Edmar Baixa
que é a minha crítica, são as mesmas pessoas querendo ditar o que é certo e o que é errado, e a imprensa só fala com as mesmas pessoas há 3 décadas ou mais. São sempre as mesmas pessoas. Brasil podia decolar, mas Lula não deixa. Aí na entrevista para a Folha de São Paulo ele fala assim, ó, o crescimento não veio como a gente esperava. E por que não veio? Bom, ele é PSDBista, nós fizemos 8 anos de reformas, mas aí veio o PT e fez 15 anos de 10 reformas. Aí uma pergunta, que a gente vai entrar nessa pergunta lá na frente, ele fala o seguinte, né, para as novas gerações que não conhecem a hiperinflação, o senhor podia resgatar o ambiente da época e como se deu a reunião da equipe que desenvolveu o plano? E aí, essa discussão de juros também, ela segue por uma linha que eu acho que é injusta. Como se hiperinflação só dependesse, a única coisa que determina é a Selic. Se a Selic for baixa, rapaz, vai ter... Cara, não, tudo na economia é um pouco mais complexo e dialoga com várias coisas. Aí a turminha que não é boba, né? Joga isso na mesa, o cara que não acompanha, não tá por dentro, acaba. E aí, no final do dia, o povo fica defendendo a Selic de 10%, 11%, 15% se botar, e o rentista tá feliz da vida, Lula finge indignação, e no final do dia todo o establishment tá dando risada. Mas esse não é o ponto ainda. Você vê, né? É de uma baixa. Não, o PT fez 15 anos de 10 reformas. Ou seja, o cara que é entrevistado para apresentar a solução e apresentar pelo menos onde está o problema, ele diz que o problema é o PT. Aí eu te pergunto, como levar a sério? São as mesmas pessoas de sempre. Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan e Pércio Arida declaram voto em Lula no segundo turno. Como um cara que diz que o PT fez 15 anos de desreformas vota no PT. Ele, pai do Plano Real, 8 anos de reforma. Olha a hipocrisia, é puro teatro. Puro teatro. Puro teatro. Puro teatro. Puro teatro. E aí que entra, né, o Nelson da Nóbrega, o Lula não reconhece a autonomia do Banco Central, autonomia em relação a quê e a quem. E acham que a autoridade monetária tem que ter uma postura desenvolvimentista. O que é desenvolvimentismo? Porque progressismo não é sobre progresso, nem liberalismo é sobre liberdade. São palavras vazias que no final do dia é para falar, eu sou o dono da verdade. Confia em mim. Eu tenho a verdade. Nós, os ortodoxos, e o PT os heterodoxos. E eu acho que os dois estão errados. Os heterodoxos e os ortodoxos. E aí vamos lá. Vamos começar a olhar essa questão aí na pergunta que ficou aberta, né? Relembre aí a hiperinflação baixa. Relembra a hiperinflação. Ele nem relembra, ele só fala como foi a reunião dos políticos. Mas vamos lá. Esse senhor de óculos, que tá aqui na foto com o Reagan, se chama Paul Volcker. Ele foi o presidente do Banco Central americano, né? Ele, no final dos anos 70 em diante, né? O Fed, Federal Reserve, não é nem um banco central, né? Um banco privado. É uma história bem estranha, mas beleza. Ele faleceu em 2019, pega a matéria do Globo, que não é suspeito, né? Não é fake news. E o Globo nos conta o seguinte. Paul Volcker faleceu, ex-presidente do Fed, que provocou choque de juros nos Estados Unidos nos anos 80. Paul Volcker, que ajudou a moldar a política econômica americana por décadas, veio a falecer nesta segunda, aos 92 anos. Ele ficou conhecido por ter elevado drasticamente os juros americanos após o segundo choque do petróleo em 1979, quando era presidente do Fed. O feito levou países latino-americanos, como Brasil e México, à crise da dívida e à consequente moratória. É um ponto que, assim, não é nem tão complexo, mas é uma pergunta que deveria colocar uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Quando um país quebra, você entende, pô, o país quebrou. Ó, quando 2 países quebram, fala, pô, 2 países quebrou, né, falando coisas similares. E quando vários países quebram? E quando a região inteira quebra? E quando a região inteira começa a sofrer das mesmas coisas? Que foi o que aconteceu com a América Latina. A hiperinflação foi um fenômeno que atingiu a todos. E milagrosamente, quando foi embora em todos. Após algumas mudanças no rumo
ideológico dos governos. Interessante, né? Interessante. Mas dizem que tudo foi resolvido só por causa do plano real. Não que o plano seja ruim. Mas eu acho que também tem um fator político que às vezes o pessoal deixa de lado. Naquele ano, a média de juros nos Estados Unidos era 10%. A gente tá falando agora de quanto? De 5%. Em 6 de outubro, Volcker anunciou uma série de medidas para conter a inflação no país, que ficou conhecida como Noite Especial de Sábado. A principal delas foi o aumento de juros que chegaram a 20% em junho de 1981, algo sem precedentes nos Estados Unidos na época. Aí, traga para o cenário de hoje. Com juro de 5%, 5,5% nos Estados Unidos, o Estadão acabou de mostrar, olha quanto está a taxa Selic no Brasil. Olha o desespero e olha quão caro fica qualquer tipo de financiamento. Agora tenta imaginar o que passava no Brasil em 1980 com o juro americano a 20%. E aí? E aí? É fácil falar, não, é porque foi isso aqui, foi aquilo outro. Colocar situações simplórias, né? Coisas simplórias para descrever movimentos que de simplórios não são nada, são bem complexos. No final do dia, você está sendo massa de manobra de alguém, de algum tipo de interesse, de levar algum tipo de informação à frente. E isso aqui nos mostra que, vamos ver, de 81 para cá são 19 mais 24, dá 43 anos. 43 anos para cá, o Brasil não conseguiu fazer com que sua economia tenha um mínimo de solidez para não ser impactada de maneira tão dura pelo que acontece nos Estados Unidos. Tá certo que impacta o mundo inteiro, mas a gente vai ficar nessa o tempo todo, porque o mundo é assim, o Brasil vai ser assim também. Quando é que a gente vai ter uma percepção de país? Falar, cara, a gente tem que ter um projeto de país de verdade, um país grande. Sonhar alto. E começar a desenhar o caminho pra gente chegar lá. Eu espero de verdade que um dia a gente possa falar, cara, os Estados Unidos teve isso e aquilo outro. Problema deles. Tamo bem, muito obrigado. Prazer aí, fera. Tô de boa. Tô de boa. Se você olha o que acontece no mundo hoje, o Brasil tá de mal a pior, né? Tá bem balançando. Mas tem países que mesmo com todos os conflitos, estão crescendo e crescendo muito. Vamos pegar aqui o vizinho do Brasil, a Guiana, crescendo demais. Mesmo com o juro americano a 5%, porque a gente começa a analisar, pô, eles estão investindo, né? Lá tá podendo explorar a margem equatorial, o Brasil não pode. Quantas coisas lá eles podem fazer de forma muito mais fácil, porque não tem essa burocracia ambiental que tem no Brasil. Então, o juro é um problema, mas não é panaceia e nem é o problema final. É sempre uma discussão boba que querem nos colocar todos os dias para a gente ficar brigando em torno de diversionismo e eles seguem tocando o Brasil do jeito que eles querem. O aumento do juros americano interrompeu a trajetória de alta dos preços no país, mas lançou a economia americana na recessão e teve um desdobramento terrível para a América Latina. A dívida dos países da região cresceu, levando as nações a decretar moratória e mergulhando na chamada década perdida, marcada por baixo crescimento, déficit fiscal e hiperinflação. Meus militares... No dossiê do Clube de Roma, para mim ficou claro. O primeiro choque do petróleo não foi aleatório, foi com base, inclusive, no relatório do limite do crescimento, né, da turma do Clube de Roma, que veio ali no contexto da Estocolmo 72, a gente comentou na época, se não viu, assista, você vai entender. Agora o tempo todo somos alvos de movimentações e interesses internacionais. E olha que engraçado, Volcker também ajudou a moldar uma nova arquitetura monetária internacional que alterou o padrão ouro-dólar, instituído pelos acordos de Bretton Woods em 44. Isso daqui, para qualquer um que já perdeu tempo vendo uns vídeos meio conspiratório, sabe que aqui é treta. Sabe que aqui é treta. Agora Bretton Woods, esquece padrão ouro. Ih, rapaz. Quando você vai ver quem fez, quem tava por trás, onde aconteceu, você vê lá os amigos e os parentes da família Rockefeller. É uma história para outro dia. Ele era subsecretário do Tesouro do governo Nixon e teve papel fundamental na decisão unilateral do governo a abolir a conversibilidade da moeda americana em ouro. Esse Volcker era um cara muito interessante. Aí, eu já ia comentar dessa questão do Volcker, só para pontuar. Cara, juro não é panaceia. Aí eu tava com meio tempo hoje, né?
eu tava com certo temor. Eu falei, eu olho no Arquivo Nacional, você achou uma coisa interessante? Eu conheci um pouco algumas tretas que o Volker já se envolveu. Mas eu sabia de ouvir história. Eu falei, vou ou não vou? Eu fui, né? Fiquei assim meio receoso. Eu não tinha que terminar o vídeo hoje no horário, que meus pais chegam basicamente terminar aqui o vídeo, postar aí, buscando no aeroporto. Aí eu falei, vou olhar. Aí eu fui olhar, fui olhando assim nas manchetes. Falei, deixa eu procurar que já tem mais ou menos, pra não ter que ficar lendo muito documento. 15 de dezembro de 1999. Esse ano foi importante. Foi o ano que pelo menos uma das pernas do tripé macroeconômico do Brasil foi colocada em prática. Mas vamos ver o que dizia, né? Esse dossiê confidencial lá da inteligência do Brasil na época. Eles tinham fechado a entrevista, onde tinham feito aí algumas denúncias, algumas análises do que estava se passando no mundo e no Brasil. Criado o Currency Board, seria o... Board seria tipo um quadro, né? Um conselho. Conselho da moeda. O Brasil criou o Conselho Monetário Nacional. As variáveis do nosso desempenho econômico, a quantidade de moeda em circulação no Brasil, o volume de crédito disponível, o nível das taxas de juros, etc. Tudo isso passa a depender do tamanho das nossas reservas de dólares. É algo que não controlamos. Só nos últimos meses elas despencaram de quase 70 bi para menos de 30 bi, devido à fuga de capitais voláteis. Logo, o sistema financeiro passará a comandar, sem mediações, o ritmo de nossa economia e os sucessivos ajustes passarão a ser eminentemente recessivos. De 99 para cá, quantas e quantas vezes não diz, não, tem que fazer um novo ajuste fiscal, e é só no lombo do pobre. Só no lombo do pobre. 25 anos de fracasso. Como ninguém espera uma estabilização do câmbio a curto prazo, através do mercado, a livre flutuação terá que ser abandonada. Livre flutuação, cara, resolve aí, oferta e demanda. O preço do dólar é oferta e demanda. Não dá mais para ficar assim. A gente não vai conseguir controlar o valor do dólar assim. Há duas possibilidades. Ou vamos para um regime que os economistas chamam de flutuação suja, em que o Banco Central intervém no mercado sempre que considerar necessário, ou vamos para o câmbio fixo. A primeira hipótese implica a disposição permanente de queimar reservas que já estão muito baixas. Portanto, a flutuação suja só poderá ser implementada se houver firme apoio externo. Só se o seu diálogo, né, sua diplomacia, se você for parceiro, se você for amigo dos reis, dos donos do mundo, o câmbio, né, a flutuação suja funciona, né? Será que está falando do câmbio flutuante? Ou seja, o governo brasileiro está condenado a evoluir para a política cambial que os Estados Unidos determinarem. Paul Volcker e Rudyard Dombosch já disseram qual é. Essa travessia é politicamente complicada e contém vulnerabilidades. Pressupõe enorme enfraquecimento de nossa vontade de resistir. Humilhada, empobrecida e sem perspectivas, ou a nação capitula ou reage. Eles estão apostando na capitulação. No momento certo, depois da falência do regime cambial atual, tudo será defendido tecnicamente. Não, tudo isso aqui é técnico. Não, sempre decisões técnicas. E sempre para defender as decisões técnicas é o Baixa, é o Armínio Fraga, é o Pedro Malan, é o Pércio Arida, é o Lara Rezende. São as mesmas pessoas, técnicos. E que, quando você olha, né, o apoio externo, pô, Armínio Fraga... Como é que a gente teve um presidente do Banco Central que ele literalmente foi demitido, assim, então, ele pediu para sair, né, porque foi convidado. Ele estava trabalhando para George Soros, no Soros Fund, né, no fundo do Soros. Ele saiu para trabalhar para o FHC como presidente do Banco Central. Rapaz, apoio externo maior que esse eu desconheço. Só pegar esse grande exemplo, né? Sensacional. Então vamos recapitular. O Conselho da Moeda, Conselho Monetário Nacional, elimina a moeda nacional, a ALCA elimina o espaço econômico nacional e as novas privatizações eliminam o que resta das empresas estratégicas de base nacional. Garanto que tudo isso entrará em pauta brevemente, sempre com alegações técnicas. Isso aqui foi em 99, viu? Uma fala dessa hoje é óbvio. Agora, falar isso aqui em 99 é engraçado, né? Deve ser por isso que virou dossiê. Deve ser por isso que a inteligência brasileira fez questão de arquivar. Se eles vencerem, o Brasil será transformado em uma ficção, uma farsa.
nem seleção decente teremos, pois ela já foi vendida à Nike. Profético, viu? Profético. Aí vamos dar uma olhada, né? Na flutuação cambial. Política cambial. O Conselho Monetário Nacional define o regime cambial e estabelece as diretrizes do mercado de câmbio, como o BC deve atuar para assegurar o seu funcionamento adequado. A política cambial reflete-se na atuação do governo na taxa de câmbio, no mercado de negociação de moedas estrangeiras. Aí tá ali, ó. No regime de câmbio flutuante, as condições do mercado de câmbio, oferta e procura por moeda estrangeira, determinam a taxa de câmbio que flutua livremente, né? Escassez de moeda, abundância de moeda, taxa de câmbio, desvalorização cambial, né? E o governo pode mexer umas coisinhas. Realmente, né? Colocou em prática. E esse dossiê de 99, câmbio flutuante, desde 99, o Brasil passou a adotar o sistema de câmbio flutuante. E eu não sou economista, mas eu acho engraçado como no Brasil é proibido você questionar qualquer coisa. Você tem que aceitar o tripé macroeconômico como um dogma. Não que a opção dos petistas, não que a solução deles vai levar a gente para algum lugar. A gente não pode ficar preso na ideia que ou a gente concorda com a turma do PSDB ou a gente concorda com o petismo. Gente, o Brasil não é PSDB versus PT. Já deixou de ser há muito tempo. Aí diz o seguinte, olha que engraçado, como a gente vai voltar no Paul Volcker de novo. O regime de câmbio flutuante surgiu logo após o abandono do padrão ouro pelos Estados Unidos, Bretton Woods. Com isso, as moedas eram fixas ao dólar e este lastreado em ouro para flutuar entre si em 71, pois já não havia motivo para fixar suas moedas a um dólar totalmente fiduciário que já estava se desvalorizando. Outra matéria de 2019, após o seu falecimento, Folha de São Paulo falava, ó, ao distrair a inflação dos Estados Unidos, Volcker tornou dívida do Brasil quase impagável. Se o ortodoxo Volcker se tornou conhecido por conter o último pico inflacionário dos Estados Unidos, no Brasil e no restante da América Latina, sua gestão provocou impactos econômicos e políticos ainda mais dramáticos. O colapso financeiro interrompeu bruscamente o ciclo de crescimento econômico vivido durante a ditadura militar. Até ali, amparado em crédito externo para investimentos em infraestrutura. O governo sempre gasta. Lá atrás, gastava em infraestrutura. O governo Lula gasta no quê? Todo governo vai gastar, mas até na hora de gastar, o Lula é o Lula. A crise ajudou a apressar o processo de redemocratização. Não só lá, né? Em vários locais. Achar que levar os juros para 20% foi algo totalmente aleatório, fim dos anos 80. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É sempre uma desestabilizaçãozinha aqui, uma colar, para mudar tudo sem mudar nada. Olha que engraçado, né? O Globo, de 84. França culpa os Estados Unidos pela crise mundial. Reclamando aí sobre a taxa de juros, né? Enquanto os Estados Unidos não diminuírem o déficit orçamentário e não estabilizarem suas taxas de juros, o sistema financeiro internacional vai continuar em crise, afirma o ministro. O ministro das Finanças, Jacques Delors. Isso tudo aconteceu. Então, enxergar o que aconteceu no nosso país lá atrás, sabe? Ah, botou lá, o plano lá foi uma porcaria. Os militares, nunca é tão simples assim. E a discussão volta pro que a gente fala constantemente hoje em dia. Precisamos, assim, realmente começar a entender o que é soberania nacional. Um país que qualquer brisa que passa treme, que é o Brasil, cara, você não tem como ter soberania. Você sempre vai ter que baixar a cabeça para as nações desenvolvidas de primeiro mundo. Você não consegue impor nada. 83. Olha que engraçada essa nota. Jornal americano critica os megaprojetos do país. Foi o The Wall Street, né? A bolsa, sempre o mercado aí meio chateado. Eles criticaram ontem, né, violentamente o que chamou de coleção de mal planejados megaprojetos brasileiros e os comparou a complexos químicos que encontram mercados para menos da metade de sua produção. O que aconteceu naquela época, né? Polo petroquímico lá na Bahia. Deu certo, né? Braskem. O pouco que o Brasil tem é porque a turma peitou. Muita gente joga pedra, os governos militares, muita coisa peitaram para poder tirar do papel.
Muita coisa tiveram que peitar para tirar do papel. Vai ouvir o mercado para ver para onde a gente vai. Vamos pegar exemplo hoje. Petrobras. 2024. Até hoje o Brasil não é autossuficiente no refino da gasolina. Quando a gente fez esse ano passado, acho que foi ano passado. Ou foi esse ano, não tô na dúvida agora. Ou foi ano passado ou foi esse ano. Falava de petróleo, falava de gasolina, falava do Rockefeller. Em 1930, 30, ano cravado, não é década de 30 não, 1930, 94 anos atrás, eu encontrei em 2 jornais diferentes, coloquei na época do dossiê, não vou lembrar o nome do jornal, ambos celebrando os avanços tecnológicos que o Brasil vinha tendo em termos de etanol, matérias mostrando as adaptações simples que foram feitas para você conseguir carburador para veículo de carga movido a etanol. E os jornais celebravam isso não só pelo avanço tecnológico, mas que era um caminho para o Brasil ser independente e parar de ver o seu ouro parar na mão dos Rockefeller, que é o que eles pontuavam, né? O Brasil não tinha a indústria petrolífera naquela época. O petróleo só veio sair na década de 70, com o pró-álcool dos militares. 40 anos, mesmo a gente tendo a tecnologia. Vocês não acham isso curioso? Parece que tem aquela mão invisível sempre impedindo o Brasil de se desenvolver. Ano passado a gente falou sobre a borracha, como ela foi roubada do Brasil. Projetos aí que tentaram internacionalizar a Amazônia. A própria questão do Clube de Roma, né, que é o relatório do limite do crescimento, que tentou limitar o crescimento do mundo, não só do Brasil, e que eles tentam agora com outros termos, que é a Agenda Verde. Gente, é as mesmas coisas, os mesmos movimentos, e o Brasil segue como um anão nesse jogo político. Um anão. Aí aqui que virou dossiê. Aqui virou dossiê. Até então eu achei que na cena, falei, pô, tá bom, vou começar a trazer os assuntos do dia. Aí eu fui na Biblioteca Nacional. Aí eu falei, nossa, botei Paul Volcker, FHC. E aí fui ver as matérias que achavam nos anos 90. Aí eu vi essa daqui de 14 de novembro de 1994, 30 anos atrás. A visita de Paul Volcker ao Brasil foi uma bela articulação política dos grupos empresariais que queimaram 20 milhões de dólares no fracassado lobby da revisão constitucional. Sempre tem um lobbyzinho, né? Por menos de 100 mil dólares, trouxeram o ex-presidente do Fed, que em sua palestra no Rio, disse que a estabilização do Brasil depende de tudo que os liberais sonham. Banco Central independente, maior liberização da economia, fim dos monopólios, reforma estrutural do Estado com privatização de estatais e da Previdência. E os liberais defendem isso até hoje. E olha quem defende essas ideias. Pelo pouquinho que a gente já viu do Paul Volcker, acho que ele não é um cara bacana, né? Um cara aí ligado a algumas pessoas muito esquisitas. A gente vai chegar lá. Aí eu vi aquele termo, né? Maior liberalização da economia. Aí eu falei, pô, eu sou, né, calejado. Eu sei que quando o liberal fala de liberdade, não é liberdade. Não é. Ele tá te enganando. Liberalização da economia não tem a ver com liberdade econômica, né? Se fosse isso, tinha colocado maior liberdade econômica. Quando ele tava falando liberação da economia, eu falei, pô, ele deve estar falando aí que é pro mercado, né? Que o mercado é quem? Esses bilionários aí. É pra eles mandarem todo mundo obedecer. Aí eu achei uma palavra engraçada, né? Não é todo dia que eu vejo liberalização. Não é uma palavra que eu vejo todo dia. Tá, e não é só isso aqui, ia fazer assim, virou dossiê. Aí, sabe aquele sinal assim, porque pô, é uma palavra muito atípica. Aí eu falei, não, é um sinal. Eu entendi, é um chamado. Brincadeira à parte, né? Aí eu tava lendo no Estadão, eu tava olhando a biblioteca do Alt-Tab, porque às vezes eu saio da Biblioteca Nacional e ele demora pra carregar. Foi realmente, assim, num Alt-Tab, eu fui passando assim, pá. Aí eu vi aqui, ó. Escada de Lula contra a autonomia do Banco Central e Petrobras é tiro no pé. A Helene Cantanhede concorda com Paul Volcker. O que significa? Que Lula se acha dono de estatais e bancos públicos e decidiu lhe impor suas crenças políticas é uma sinalização ruim para o mercado, onde a palavra-chave é sempre liberalização. Eu falei, pelo amor de Deus, eu nunca tinha escutado liberalização. No mesmo dia eu vi 2 vezes.
Liberalização só escuto no contexto, né, de substâncias que te deixam biruta. Eu falei, tá de brincadeira, o que tá acontecendo? No Estadão, porta-voz liberalismo. E aqui é aquela velha dicotomia. O plano do Lula, ninguém suporta. Ninguém suporta o plano do Lula. Agora, vamos mudar. Vamos mudar. Se a gente pega o que Helene Cantanhede tá falando aqui, ó. O presidente... Vamos tirar Lula e botar presidente. O presidente se achar dono de estatais e bancos públicos e decidiu limpar suas crenças políticas. Pronto. Vamos trazer para Petrobras. Vamos trazer para Petrobras. Um presidente conservador, patriota, preocupado com o desenvolvimento do Brasil, ele fala, irmão, a gente vai explorar a margem equatorial. E os acionistas minoritários que são a favor da agenda verde acham que são ruins. Mas o governo é majoritário. E, querendo ou não, o presidente ele foi eleito pelo voto, né? Os acionistas minoritários só compraram lá um pedaço, são minoritários. Então, acho que o presidente ele sim pode ter um direcionamento. Vamos voltar porque a gente acabou de falar. Refino. Todos os acionistas minoritários, eles são contra a Petrobras investir em refino. Porque o investimento de refino não é investimento, é prejuízo. Você só tira essa diferença em 20, 30 anos. São décadas. O custo que você tem para criar refinarias, desenvolver tecnologia, atualizar todo o processo logística, para você tirar lucro nisso são anos. O acionista minoritário ele não quer. Agora vem um presidente conservador, patriota, foco na soberania nacional, não quer ficar refém de conflitos internacionais, fala que a gente tem que ser autossuficiente no refino do combustível. E aí, você é a favor ou contra dele impor a visão política dele na empresa? A estatal tem que ter um foco social. Você vê como são discussões pueris o que tá na imprensa? E sempre te jogando pra tu cair na lábia dos PSDBistas. É sempre isso, gente. É a mesma coisa. A mesma coisa. Ou você é lulista, ou você tem um pensamento do mercado. Você tem que seguir o que a Faria Lima diz. Eles são os ungidos. Vamos continuar. Lembra como a gente começa o vídeo hoje, falando do Lauro Jardim? Lembra que eu falei que a gente ia voltar na matéria do Lauro Jardim? Aqui só aquela pequena coincidência. A gente acabou de ver, né, em 94, o Volcker veio ao Brasil a convite de lobistas para defender ideias que os lobistas queriam. Em 99, ele esteve no Brasil de novo, em uma palestra. Onde? Na Firjan. E por que isso é curioso, né? Voltou no Brasil. Vamos olhar a matéria do Haddad. A gente viu a foto com o Lauro Jardim. Vamos olhar a matéria. Haddad recebe o prêmio Faz Diferença 2023 na categoria Economia. Após receber o prêmio, a grade agradeceu ao Globo e à Firjan pela iniciativa. A Firjan, essa aqui, ó. Do povo, é a mesma que veio. Aí o Haddad, que tá destruindo o Brasil, junto com Lula, tá destruindo o país, recebeu o prêmio Faz Diferença. Você acha que algum desses grupos realmente tem alguma preocupação com o país? Fica aparecendo que são discussões, é como se fosse um tipo... Não vou falar, porque eu não quero tomar processo. Não vou falar nada. É muito estranho, né? Muito estranho as coisas. Você vê as coincidências, é sempre o efeito Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado. Aí eu continuo olhando lá no arquivo Biblioteca Nacional, o que eu achava mais coisa. Vamos pro efeito Cazuza de novo. Eu vou responder ao Hélio Fernandes. Ele fez uma provocação no texto dele. Eu vou responder, Hélio. Vou responder. A sua provocação é profética. Você nem sabia disso. Em 2007, o jornalista Hélio Fernandes, ele assinou no final da matéria, ele publicou uma nota que seria uma de muitas, uma série, do conteúdo de uma reunião que aconteceu em 1983, no FMI, basicamente com a turminha do Diálogo Interamericano, você já deve ter escutado esse nome em algum lugar, e ela tá ali, ó, 23 de janeiro de 2007. Memorando Confidencial de 83, publicado aqui com exclusividade, o FMI planejou a bancarrota do Brasil, México, Argentina e Chile. Até agora, mantido em sigilo confidencial e secreto desde 83, público pela primeira vez o que está no memorando, rigorosamente confidencial,
relatando o que foi discutido e debatido na reunião do Estado-Maior do FMI de 15 de março de 1983. Estas informações não são do conhecimento oficial no Brasil. No Brasil, Argentina, Estados Unidos ou México. Abaixo, dados exclusivos das reuniões do que se chamou e se chama de Consenso de Washington e Diálogo Interamericano. Lá atrás, falava que o Consenso de Washington era conspiração. Este ano, 2024, tanto o Estadão quanto a Folha de São Paulo, ambos já publicaram nota falando que o Consenso de Washington chegou ao fim, estamos agora diante de um novo Consenso de Washington, né? É tipo Foro de São Paulo, era conspiração e virou verdade, né? Muitas coincidências. Como o relato dessas reuniões é enorme, tenho que dividi-las e sumarizá-las, dão pelo menos uns 10 artigos. Essa reunião do Estado-Maior do FMI foi no Rio, a próxima foi em Washington, em abril de 92, inicialmente os participantes cujos nomes foram omitidos até agora, pelos Estados Unidos. Rockefeller, George Shultz, Ronald Reagan, Paul Volcker, George Soros, Donald Reagan, James Baker, George B. Bush, Jeffrey Sachs. Vejam, aí tem a provocação profética. Vejam os cargos que ocupavam e que viriam ocupar e constatem a importância. Eu vou olhar o que eles estão fazendo nos dias atuais. Grava o nome do Jeffrey Sachs. Aí quem estava parte do Brasil? João Batista Figueiredo, Delfim Neto, Fernando Henrique Cardoso, Hernani Galvez, Pedro Malan, sempre ele, Lula, Celso Laffer, Serra, Marco Maciel, José Gondeberg, Leopoldo Collor, Roberto Civita e Roberto Marinho. Façam o mesmo exercício feito. Não, eu quero fazer só com Jeffrey Sachs, pra gente ver o efeito Cazuza. Vamos voltar para janeiro de 2023. Lula trouxe a democracia de volta para o Brasil. O amor venceu. 3 de janeiro. Tinha nem começado. Camilo Santana. Vou começar pela matéria de cima. Não, olha, o Camilo, né? Agradeço a visita do professor Jeffrey Sachs. Ô, Jeffrey. Onde ele tava? Onde ele tá? Aqui agora, viu? O Jeffrey aqui, ó, que tava lá em 83 já, no meio da confusão, da bagaceira, quebrando o Brasil e o mundo. Onde tá o Jeffrey? E Jeffrey é miserável. Já tava lá com o Camilo Santana. E antes, a Haddad recebe embaixo da Argentina antes da viagem de Lula. Mas tava ali, ó. Também informava que o Haddad ia almoçar de meio-dia e meia às 2 da tarde com o renomado economista americano Jeffrey Sachs, que atualmente tem um cargo dele, ó, presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Olha o cargo, olha onde tá. Qual a política do governo Lula? Veio dar as ordens desde o primeiro dia. E não é a primeira vez não, viu? Se tava em 83, aquela ali é de 2000 e quanto? Tá pequena ali pra ver. 2022. Jeffrey Sachs viaja ao Brasil para encontro com Lula. Site oficial do Lula. Jeffrey Sachs diz que o mundo está carente de lideranças como Lula. Vamos mudar tudo para não mudar nada. Olha a foto ali. O Sachs com Soros. Debate dos efeitos da globalização. Soros, Sachs e, né, salvando a economia. Você viu, o Soros estava novinho ali embaixo. Ó. São as mesmas pessoas. Aí a nota da Globo, de 2022. O inusitado encontro do líder do MST com o economista liberal. Inusitado. Nossa, o Stedley estava com Jeffrey Sachs. Aí em março, lá no dossiê. Não, aqui é em janeiro ainda, né? Aqui já é março. BNDES faz seminário com presença de Haddad e economistas internacionais. O Mercadante assume, né, com discurso verde. Veja o discurso do Mercadante, está lá no Atlas de fevereiro de 22. Pequena análise. Quem estava lá? Nosso Jeffrey. Ainda em março, Pepe Escobar. Peguei o pino lá do Atlas. Pepinho. O homem que construiu a narrativa do Lula, coitadinho, lá de fora para aqui para dentro. Jeffrey Sachs, um dos saqueadores da Rússia nos anos 90,
Agora está declarando que Urbi e Orbi só quer ajudar. É um espetáculo, entanto. Ele é o porta-voz da facção razoável da plutocracia ocidental. Os comunas o valorizam como um canal diplomático eficaz. Mas querem te fazer acreditar que ou você... Só tem dois caminhos no Brasil. Ou é o caminho Pedro Malan, Armínio Fraga, Paul Volcker, Jeffrey Sachs, Faria Lima, né, liberais, ou você é lulista. Gente, até quando a gente vai ficar nessa falsa dicotomia? Em termos de costume, a gente já conseguiu se desvencilhar, já conseguiu entender que conservadorismo, em termos de costume, tá muito claro que conservadorismo, liberalismo e esquerda, assim, não tem, o conservadorismo não tem nada a ver com nenhum dos outros dois. Enquanto a gente continuar esse discurso, conservadores no costume, liberal na economia, liberal é esse aqui, ó. Essa turma aí. Aí vamos voltar para a entrevista do Baixa. Vamos voltar para a entrevista do Baixa. A gente vai voltar para mim pro dossiê lá de 99. Para as novas gerações que não conheceram a hiperinflação, o senhor podia resgatar o ambiente da época e como se deu a reunião da equipe que desenvolveu o plano? Ele não lembra, ele não comenta o ambiente da época, do que estava acontecendo, juros de 20% nos Estados Unidos. Não esquece isso, porque isso daí atrapalha a narrativa. Primeiro teve a etapa PUC, onde as ideias foram germinadas, né, de forma acadêmica. Estamos de 82 a 84. Exatamente é o período que teve o subida do juros, né? Bacana. No grupo estávamos eu, André Lara Rezende, Pércio Arida, Pedro Malan, Gustavo Franco. As mesmas pessoas de sempre, há 40 anos. Aqui agora vai dar 42 anos. 42. Meu Deus do céu, eu não aguento mais esses caras, bicho. Eu não aguento mais. Como é que alguém leva esses caras a sério? Em 88, o PSDB foi criado. Assinei a carteirinha junto com todos os criadores do partido e me tornei um economista do PSDB. Também assinaram a carteirinha Winston, Gustavo Franco, Helena Landau. Pedro Malan nunca assinou, mas sempre esteve próximo. Nós éramos economistas do PSDB. Como tais, a gente se reunia com alguma periodicidade com José Serra. Se presumiu que quando o PSDB fosse para o governo, que ia ser ministro da Fazenda era Serra. Ninguém tinha nenhuma dúvida sobre isso. Agora, faz um clique e entra em Itamar. Puf. Ele demite 3 ministros da Fazenda e nomeia de surpresa Fernando Henrique Cardoso. Onde é que Fernando Henrique Cardoso estava? Tava o Fernando Henrique, o FHC estava, né, em Nova York, Estados Unidos, muito satisfeito com a posição de ministro das Relações Exteriores. Foi pego de surpresa. Tentou outros nomes, mas não colou. Quem tentou? O Itamar. Aceitou e tendo aceito, ele pensou, a quem eu recorro? Foi bem. Que eu saiba, ligou para 3 pessoas. Quem? Armínio Fraga, que estava em Nova York, Pedro Malan em Washington, e para mim que estava na PUC. Aí vamos voltar para 99, o ano do nosso campo flutuante, tripé macroeconômico. Tem que, assim, que se você não é, você é petista, né? O mundo é binário. Vamos ali para o que está em rosa. Portanto, a flutuação suja só poderá ser implementada se houver firme apoio externo. Apoio externo tinha, né? Ou se tinha. Até o Armínio Fraga, funcionário do Soro, vocês colocaram lá no Banco Central. Até o Armínio Fraga, vocês colocaram. Apoio externo tinha, viu? Nossa Senhora, isso aí não tem o que negar. As questões, elas nunca são tão simples, nunca são tão triviais. Nunca é, se resolvista, resolveu tudo. Se tiver juros baixos, a economia não vai voar. Se o Lula solucionar tudo fiscal, os juros também não vai cair do dia para noite. A discussão é muito mais complexa, muito mais profunda. E se a gente ficar preso nesse debate, a gente vai ser massa de manobra pro resto dos dias. Voltando lá para a nota do Hélio Fernandes, né? O secretário de Tesouro, o secretário de Estado Jorge Schultz e o secretário do Tesouro Donald Reagan anunciaram na abertura a proposta do senhor Jorge Soros, né? Na reunião do FMI. Aí tá ali, não vou ler porque ainda tem mais umas coisinhas, senão vai ficar muito longo o vídeo. Aí no dia seguinte, o Hélio Fernandes colocou uma nota de 92, né? Ele fala na próxima reunião, em 92, nessa reunião, o patrimônio da Vale, já cobiçada, foi calculado em 5 trilhões de dólares. FHC, que seria presidente 3 anos depois, estava presente e doaria essa mesma Vale por 3 bilhões. Isso aqui é um crime lesa-pátria, aqui não tem nem o que falar. E tá ali a nota. Em 92, Rockefeller calculava a Vale em 5 trilhões.
FHC presente, depois presidente, vendi essa Vale por 3 bilhões. Vocês podem dar uma pausa tentando dar uma lida, não sei se vai ficar muito boa qualidade, mas vocês acham lá na Biblioteca Nacional. Aprende a usar e começa a ler, se tu quer entender o teu país. Mas vamos continuar. Ainda falando de Banco Central, trazendo por dias de hoje, vem a Folha de São Paulo para falar assim, ó, Lula e PT criticam Campos Neto, mas silenciam sobre agendas de esquerda de Galípolo. Ah, o Campos Neto, ele está politizando, ele é um político no cargo, ele está fazendo isso, está falando aquilo outro, tá ok, beleza. O PT e Lula apontam a atuação política de Roberto Campos Neto, mas não viram problemas em agendas ligadas à esquerda do diretor da política monetária da instituição, Gabriel Galípolo, no ano passado. Em 15 de setembro do ano passado, Galípolo esteve no galpão do MST, no bairro da Barra Funda, para homenagem ao jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, que recebeu a medalha comemorativa da AGU. Em 12 de maio do ano passado, Galípolo visitou a feira anual do MST no Parque da Água Branca. E tem que ter um certo consenso, né? Se um pode, o outro pode poder também. Né? 2 erros, pô, não pode, né, Lula? Aí é sacanagem, né? Reclama de um, não reclama do outro. Mas guarda isso em mente por um segundo. Guarda isso em mente por um segundo. Ontem eu tava passando no Twitter e eu vi ali, né? Fitch, Rafael Guedes. A agência esperava, né? A agência de rating. A agência esperava sinal melhor do governo quando melhorou classificação do risco de crédito de BB- para BB. E depois, né, o bullet. Alteração de metas fiscais de 2025 e 2026 não era o cenário base da agência. Será? Aí temos que voltar. Este evento ocorreu em dezembro de 2023. E como temos o Atlas, eu não tenho mais nem fazer pesquisa, eu só pego o print, colo e assim, copia e cola. E aí. Na época que teve essa revisão, os números aí foram revistos, né, o rating do Brasil, você vê ali o Nil Dorix, sobre os honoráveis bandidos. Achei muito pejorativo. O adjetivo é de Marx, mas cabe perfeitamente aos banqueiros brasileiros. Haddad é um ministro a serviço da burguesia, tal como Lula e Geraldo Alckmin, um governo de classe dominante, da classe dominante. O lulista quer mais o quê? Que ele estava comentando notícia que saiu na Metrópolis, né? Febraban. Brasil acertou a mão na economia e está na direção certa. O presidente da Febraban, Isaac Sidney, elogiou Haddad, presidente do BC, Roberto Campos Neto e o Congresso. Aí eles acertou a mão na economia em 2023, está no caminho certo. O Brasil acertou a mão na economia neste ano, o que foi reconhecido pela SP e pela Fitch, né? E pela Moody's, em um justo prêmio pelo desemprego econômico, em uma clara indicação que estamos na direção certa. O Isaac Sidney, que está aí passando pano pro Haddad, é o mesmo Isaac Sidney que na semana passada, né, fez aquela reunião de emergência com Haddad, o André Esteves, o Trabuco, o Mário Leão, o representante do Itaú, todo mundo lá falando, não, Haddad! Eu não aguento. Só o povo não tem memória. Ninguém tá vendo, o que tá acontecendo. Aí você ia dar uma olhada na época e a gente falou, gente, cria o costume de ler o documento primário. Lê o documento primário, não fica preso o que sai na imprensa. Aí tá ali, né? Rating de longo prazo do Brasil elevado para BB de BB-, após a aprovação da reforma tributária, perspectiva estável. Aí quando tu lia o negócio, tá ali pequenininho, mas eu consigo ler, ó. Uma reforma tributária recentemente aprovada no Brasil amplia o histórico do país de implementação pragmática de imposto nos últimos 7 anos. 7 anos. 7 anos. Essa reavaliação não se deu por causa da política do Lula. Não! Foi pelo que aconteceu no Brasil nos últimos 7 anos. E quando vem alteração da meta, né? Não era o cenário base da agência. Quando você pegava análise, as perspectivas de crescimento econômico melhores, mas ainda moderadamente fracas, e uma situação fiscal fraca, continuam a restringir a qualidade de crédito no Brasil. E depois ele falava que eram previstos novos déficits. Se você pega a nota original, você vê, os caras mudaram o rating só pra... Eu não sei pra quê.
Aí a narrativa da imprensa atual também é Lula versus o Campos Neto. Estão querendo politizar um assunto que pra mim é puro teatro. Eu não suporto o Campos Neto. Olha aquela notícia ali do Globo. 21 de dezembro de 2023. Lula reúne ministros e Campos Neto em confraternização. Juntos, Lula e Campos Neto na mesma festinha. De acordo com participantes da festa, Campos Neto se mostrou animado, conversou com Lula. O presidente sentou ao lado do Haddad durante o churrasco. Ele ficou cerca de 3 horas na Granja do Torto. Aí botei ali, né? Agora imagine um cidadão de esquerda que passou a vida toda defendendo o Lula como nacionalista, vendo agradar os neoliberais. Olha a Mira Leitão. Roberto Campos Neto disse que análises econômicas têm errado e que juros serão o mais baixo possível. É mesmo? Tá 10,5%, irmão. E aí, pai? Resolve aí, Campos Neto. Também o teu lado é um jogando o problema pro outro e ninguém quer resolver. E fica o povo de torcida. Gente, não torça. Torça pelo Brasil. Ninguém quer resolver nada. Roberto Campos Neto quer vir com esse papo de o ajuste fiscal é a panaceia. É culpa do Lula. Aí vem o Lula. Não, é o juro alto. Se resolver o juro, é panaceia. Tá os dois errados no final do dia. O Campos Neto também bota falastrão, tá o tempo todo dando pitaco. E aqui vamos trazer assim, colocar a bola no chão, mesmo eu tendo minha ressalva com o Campos Neto. Vamos mudar o cenário? Vamos mudar o cenário? A presidente do Banco Central, ela não encaixa com a eleição presidencial. O presidente que vai entrar vai ficar com 2 anos. Se o Lula indicar o Mercadante, ou Guido Mantega, a gente vai Bolsonaro em 2027. Bolsonaro tem sua política econômica, tem seu ministro da Economia, ministro da Fazenda, quer que seja, tem uma política econômica, tá o Mercadante ou Guido Mantega dando entrevista falando, o governo aí tá aí, o governo aí tá aquilo outro. Vocês vão falar o quê? Vocês iam falar o quê? Fosse Bolsonaro presidente, deputados petistas vão na Lespe, faz um jantar, dá uma medalha pro Mercadante. Vocês iam falar o quê? Então tem coerência. É um absurdo esse negócio que tá acontecendo. Aí vem lá Tomé Abdu. O Campos Neto, lindo, sensacional, cheiroso. Um dia depois do Tomé, tá lá celebrando o projeto que ele levou pra frente de dar desconto para carro de baixa emissão de carbono. O rico, que é quem tem dinheiro para comprar esse tipo de carro, vai pagar menos no IPVA. Essa direita eu não faço parte não, cara. Tô fora, porque eu quero poder acreditar. Tem que ter um mínimo de coerência. Tô fora disso daí. E Bolsonaro não foi nesse jantar não, viu? Só pra avisar vocês. O jantar lá do Campos Neto, Bolsonaro não foi não. Agora o Dória foi, o Michel Temer foi, o Frederico Dávila também foi. Então tem a coerência. Parabéns, Jair. Parabéns por não ir, por não compactuar com a maluquice dessa. Governo vê Galípolo firme no páreo para o Banco Central. Ala do PT, Clara Rezende. Não muda nada! São iguais! E ainda que mudasse alguma coisa, o Galípolo votou a favor, Lula reclamou e segue firme no páreo. E se não for o Galípolo, é um que pensa igualzinho. Não muda nada! Nada! Esse é o Brasil. Você quer maçã ou quer Apple? É a mesma coisa, só muda o nome. Um tá em inglês, outro tá em português. Aí vem o Roberto Requião. Eu não entendo, e você? Haddad indica 4 novos membros do Banco Central, Lula nomeia. Eles votam com Campos Neto contra Lula. Haddad, na sua campanha, propôs Banco Central independente. Não entendo o que acontece e você me explique. Pois é, Requião, não é só Haddad, não. No Atlas, lá de fevereiro, quando o Lula começou, a dar piti, chilique, Banco Central, blá, 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 só tá em busca de um bode expiatório. A imprensa relembrou ali, ó. Lula articulou a favor do Banco Central no governo Dilma. Aí a Folha de São Paulo, em fevereiro do ano passado, foi além. Lula propôs autonomia para o Banco Central na Assembleia Constituinte. Então não vai falar, o Haddad. Não, o Lula. É um militante. Aí agora tá aí. É um jogando
o pepino no colo do outro. Um jogando o pepino e ninguém quer resolver nada. Ninguém me dá solução. Nem o PT, nem Campos Neto. Nem o mercado, nem a Faria Lima. Tá ali os documentos. Olha o jornal ali, ó. Implosão de conta pública. O Banco Central deve ser um órgão autônomo, com diretoria indicada pelo Poder Legislativo e com mandato não coincidente com o do presidente. É exatamente o que tá acontecendo, né? A diferença é que indica o presidente, mas tem que passar por uma sabatina. Passou. O Legislativo aprovou, irmão. Ali, ó. Boletim Nacional PT. Ai. Sério, bicho. O petista tem que ser estudado. Ontem eu passei e vi no tweet exatamente da situação que eu coloquei, ó. 2027. Porque o mandato não encaixa. Tarcísio assume presidência. E o presidente do Banco Central, Luiz Mercadante. Aí eu comentei, ó, rapaz, o Banco Central independente. Eu falei, independente de quem? Do quê? Teu tweet pode parecer despretensioso, mas é uma discussão profunda. Aí eu vi um cara botou um comentário, já foi bem mais além, falando, ó, se quiser aprofundar mesmo, joga na equação que o que a turma da Liberdade apoia é para fim da CBDCs, né? O Bitcoin, a moeda globalista, com a flutuação está nas mãos dos bots, né? IA, e com os detentores majoritários, é uma turminha aí do próprio sistema, né? Todos os caminhos levam a nova ordem. Pois é, bicho. Então, pequena viagem ao tempo, pra tu ver como às vezes estão te fazendo de trouxa pra tu aprovar, sabe? Do lado da mesma moeda. Eu quero ver em qual banco, ou o que é que o Campos Neto vai fazer depois que ele deixar o Banco Central. Eu quero ver pra onde ele vai, pra eu dar risada. Quero ver pra onde ele vai, que se for política eu vou dar risada. Eita, botou o pezinho na política mesmo. E se não, eu quero ver pra qual banco ele vai trabalhar. Quero ver o que ele faz da vida. Vai montar algum... Se for montar um fundo também, ver pra onde ele vai. Não deixem o sentimento que vocês têm pelo Lula guiar as suas escolhas. Não é Lula ou anti-Lula. Isso muitas vezes acontece dentro da direita. Se tá contra o Lula, tá do seu lado. Calma, respira. Não é binário. Não são apenas duas coisas. Eu acho. Talvez a gente nem entenda de... Assim, tá. Eu acho que o que você quer, você nem sabe ainda. Sem querer parecer muito arrogante e pretencioso. Cara, não é um caminho que nem os liberais, nem o Lula vai colocar na mesa. Nenhum nem outro. Eu acho que a maior parte de vocês tem a preocupação de questões ligadas a valores, a costumes. Eu não acho que vocês creem que o mercado tem que utilizar todo o seu poder financeiro de lobby para promover pautas sociais, que muitas vezes vão na direção que os conservadores não aprovam, né? Fomentando a famosa agenda woke, agenda identitária. Não acho que vocês defendem isso. Não acho. Não acho que vocês, também o governo, né, tem que gastar um monte para que os grandes campeões nacionais, como o PT pontua. Gente, a gente tem que começar a discutir, sabe, qual o Brasil que nós queremos. O vídeo de hoje, o último tema, eu devo comentar isso depois, mas só para colocar aqui no contexto eu entender. Teve uma discussão entre dois parlamentares, ambos à direita. A coisa pegou tipo 15 mil likes, 500 mil visualizações, hypadíssimo. E depois vai mostrar um comentário de um político de direita, mostrando o requerimento que ele fez, questionando, coisa ligada aí à guarda municipal, coisa séria, que pode... Pô, você pode estar mudando aí a forma de agir e criando uma classe, né, que está acima das outras, uma casta privilegiada. E esse daí teve 2 mil likes. Aí eu falo, cara, qual o Brasil que a gente quer? A gente perde tempo, às vezes, com lavou a alma. E as discussões sérias que vai melhorar a tua vida, a vida do teu filho, do teu neto, do teu sobrinho, do teu irmão, sabe, das pessoas que você conhece. Muitas vezes a gente deixa de lado. E não é nem pra falar assim, não, porque a gente tá muito focado numa pauta. Não, é pra fazer por fofoca. É por uma coisa que você fala que isso aqui é pura fofoca. Isso aqui não tem ligação com a agenda de liberdade, não tem ligação com a agenda de costumes. Não, era só fofoca de internet. 2 deputados, um de peitão assim aberto, outro, eu vou te bater. Você fala, cara, que maluquice. Só temos 594, né, parlamentares lá no Congresso, né? 513 deputados, 81 senadores. A casta mais privilegiada do Brasil, e eles estão aí. Sensacional, bicho. Sensacional. Só uma piada. De mau gosto.
Mas enfim, reflitam sobre isso.